Quando eu tinha 4 anos, eu e minha família fomos viajar para uma cidade no litoral. Durante o dia, brinquei muito na praia junto com meus pais. De noite, fomos a um pier. A vista era linda, e acabei me distraindo e caindo no mar. Lembro de ter afundado e ficado na água por muito tempo. Estava muito escuro, já que as luzes da costa não chegavam até o pier. Então, enquanto eu estava na água, meu pai tentava desesperadamente me procurar, e não me encontrava. Lembro de ter sido resgatada por um homem muito magro, de cabelos longos. Ele estava em um barco, e pulou na água para salvar o meu pai e eu. Enquanto isso, minha mãe estava em terra, observando tudo e gritando muito. Os gritos dela fizeram com que o pier ficasse cheio de gente. Depois do desespero, procuramos o homem que tinha nos salvado para agradecer, mas ninguém tinha visto ele. Todas as pessoas que estavam no local disseram que meu pai havia me salvado e me trazido para a terra. Nunca encontramos o homem. Quando eu tinha uns 15 anos, eu costumava ir para a escola caminhando. Eu estava bastante acostumada com aquelas ruas, porque fazia o mesmo caminho toda manhã. E, naquele dia, eu estava muito concentrada num livro que eu estava lendo, então eu realmente não estava prestando atenção ao lugar por onde eu estava andando. Meu rosto estava quase coberto pelo livro, quando, de repente, senti uma mão no meu ombro. Abaixei o livro e dei meia volta com o corpo para ver quem era. Mas, ao virar para o lado, não vi ninguém. Não havia nenhuma pessoa por perto na rua. Achei estranho, porque havia sentido nitidamente o toque no ombro, mas não dei muita atenção. Apenas virei para frente para continuar andando em direção à escola. E então, tomei um susto. À minha frente, havia um enorme buraco, que devia ter se formado na noite anterior pela chuva. Ele era bem profundo e, se aquela mão não tivesse pousado no meu ombro, eu teria caído em cheio direto na cratera. Até hoje, 20 anos depois, penso nessa história. Há alguns anos, eu estava dirigindo meu carro, voltando do hospital para casa. Eu tinha ido até lá deixar uma tia minha, porque ela precisava fazer alguns exames. Deixei ela lá para ser examinada e estava voltando para casa junto com meu filho. Na época, ele tinha 2 anos e estava na cadeirinha, no banco de trás. Era um dia comum. Eu parei em um sinal de trânsito numa esquina e, não sei porquê, mas meus olhos foram atraídos para um senhor idoso, que estava caminhando na calçada. Algo que eu não sei explicar me disse para parar. Estacionei o carro e esperei o senhor se aproximar. Quando ele chegou, perguntei se ele queria que eu o levasse a algum lugar, pensando que ele estava indo a um outro hospital, também perto da minha casa. Surpreso, ele me pediu que o levasse para a casa dele. Disse que estava doente e tinha ido ao hospital para pedir ajuda. O problema é que ele tinha saído de casa sem a carteira, então decidiu caminhar de volta para buscá-la e não aguentou. Foi então que ele pediu a Deus que mandasse um anjo, e eu parei. Obedecendo a ordem divina, abri a porta para ele e levei o velhinho para casa, sem medo.